Olá, sou o professor Felipe Camargo, dou aula de Física no Pré-Vestibular Social do CEDERJ e darei continuidade ao conteúdo de vocês, trabalhando o capítulo agora de número 8 do módulo 2, que aborda o comportamento térmico dos gases, tá bom? Algumas definições aí, primeiramente. O gás, ele é um dos estados da matéria. De todos os estados que vocês estudam, o gás é um deles. Uma outra característica também é que o gás, assim como um líquido, é um fluido, né? Isso nos permite concluir que ele escoa com certa facilidade. Uma outra questão bastante interessante também é o fato da compressão e a expansão do gás ela ocorrer com uma certa facilidade. O gás, pela característica de fluido e das suas características aí de compressão e expansão, ele tende a ocupar todo o volume disponível para ele. Então, à medida que a gente diminui o volume, o gás, se não escapar, né, ele tende a ficar ali dentro com um volume menor, mas se eu expandir esse volume, o gás tende a expandir também, preenchendo toda a região disponível para ele. Tá? Para caracterizar o estudo dos gases, a gente precisa compreender essas três grandezas aqui: a pressão, o volume e a temperatura. Dos capítulos anteriores, né, vocês viram aí que a pressão ela é uma grandeza física que está relacionada à força que é aplicada em cima de uma determinada área. Se vocês não lembrarem, dá uma voltada nos capítulos anteriores aí. O volume, tá, tem como definição aí o fato de ser uma grandeza física que indica toda uma região tridimensional, tá? E a temperatura é uma grandeza física que indica a agitação das moléculas, ou seja, quanto mais agitadas estão as moléculas que compõem um corpo, né, a matéria que compõe um corpo, maior é a sua temperatura. Então, estudando essas três grandezas e compreendendo-as, a gente consegue fazer um estudo que caracteriza o gás e a gente consegue também uma lei, né, uma lei geral para que a gente possa compreender todo o movimento aí, né, todo o comportamento térmico dos gases. Além das grandezas, né, que eu citei anteriormente, para estudar o comportamento térmico dos gases, é importante a gente compreender a ideia de mol, que nada mais é do que a quantidade de matéria que contém um número invariável, tá, de partículas. Que partículas poderiam ser essas aí, né? Então eu estou falando aí de íons, eu posso estar falando de uma certa quantidade de átomos, eu posso estar falando também de uma certa quantidade de moléculas, tá? E essa quantidade invariável é conhecido como número de Avogadro, ou constante de Avogadro, que equivale a 6,02 vezes 10 a 23 partículas, né? Lembrando que pode ser átomo, molécula, íons, depende de cada caso, tá? E como é que se calcula esse número de mols, tá bom? Simbolizado pela letrinha M, para calcular o número de mols, basta pegar a massa da substância e dividir pela sua massa molar, tá? A massa molar é característica da substância que está sendo analisada no momento. Chegando agora no principal objeto de estudo da nossa aula, tá? Que é compreender aí a lei dos gases perfeitos, tá? Também conhecido como gases ideais. Lembrando que um gás ideal, tá? Com uma certa aproximação, a gente considera quando nós temos um sistema aí com baixa pressão, né? Muitas partículas e baixa pressão, e essas partículas elas não interagem entre si de forma intermolecular, ou seja, a gente considera apenas as colisões entre as partículas que compõem o gás e a resultante intermolecular dessas partículas é nula, tá? Então a gente chega nessa seguinte relação aqui, ó, que o produto da pressão no qual o gás se encontra pelo volume que ele ocupa dividido pela sua temperatura é diretamente proporcional ao número de mols, ao número N. Ou seja, quanto maior for o valor dessa parte aqui, maior será o valor de N. E vice-versa, né? Quanto menor for o valor daqui também, menor será o valor do número de mols. Para que nós deixemos aqui, né, essa proporção e possamos chegar numa igualdade para termos uma equação aí para reger a lei dos gases perfeitos, tá? A gente encontra, tá, uma constante chamada constante dos gases ideais, né, ou constante de Clapeyron. Esse símbolo aqui R, tá, nos permite chegar nessa seguinte equação, que P vezes V sobre T é igual a NR, tá? Pegando o T, tá? A temperatura que está aqui no denominador dividindo, passando para o outro lado, multiplicando, a gente chega na seguinte relação: P vezes V igual a nRT. PV igual a nRT. Essa é a lei dos gases perfeitos. Essa aqui é conhecida também como a equação de Clapeyron.
Professor, mas e esse valor de R? Você falou que é uma constante, é um valor que é para todos os gases, tá? Não importa qual seja aí a substância que esteja sendo estudada. E o valor é de 0,082 atmosfera-litro por mol Kelvin, ou ainda, se as unidades estiverem no SI, né, no Sistema Internacional, isso equivale a 8,317 Joule por mol Kelvin. Preciso gravar esse valor? Normalmente, as questões dos vestibulares, quando elas vão ser elaboradas, a prova ali, né, o examinador, a banca, coloca esse valor para vocês. Então, não precisa se preocupar, tá? O importante é só identificar as unidades e quando a gente considerar no Sistema Internacional, lembrar que tem que estar Joule por mol Kelvin. Lembrando que a temperatura, tá? Quando a gente está estudando a lei dos gases perfeitos, a temperatura sempre tem que estar em Kelvin. Isso é bastante importante, a gente também não pode esquecer. Dando continuidade aqui, nós temos que P vezes V sobre T, como isso é sempre igual a uma constante, né, desde que o número de mols não mude, tendo em vista que o R, que é a constante universal dos gases, é um valor fixo para todos os gases, nós temos que essa relação, sendo constante, nos permite fazer o seguinte: quando eu considero um processo de transformação do gás de um estado inicial para um estado final, tá? Eu posso ter uma relação que me permita, né, trabalhar apenas com essas três grandezas, com a pressão, com o volume e com a temperatura. Então, considerando no estado inicial a pressão num valor P0, o volume num valor V0 e a temperatura num valor T0, ao passar por um processo de transformação, tá, a gente chegaria no estado final e adotamos aqui os valores de P para a pressão final, V para o volume final e o T para a temperatura final. Então nós temos que P0V0 sobre T0 é igual a NR, lembrando, desde que o N, o número de mols, não mude, no estado final, após um processo de transformação, a gente tem que P vezes V sobre T também é igual a NR. Isso permite igualar essas duas expressões, tendo em vista que o produto NR, né, aparece nos dois lados. Então, eu tenho que P0V0 sobre T0 vai ser igual a P vezes V sobre T. Ou seja, eu tenho aqui uma equação que permite estudar dentro dos gases ideais um processo de transformação. E o mais interessante é que aqui, ó, envolve apenas essas três grandezas: pressão, volume e temperatura, considerando aí, né, logicamente, os estados inicial e final. Para encerrar a nossa aula, vou fazer aí uma questão para ajudar a fixar o conteúdo. A questão é a questão de número 1, que se encontra na página 59. Ela diz o seguinte: um gás ideal, inicialmente a temperatura de 0 graus Celsius, é aquecido a volume constante. Determine a temperatura capaz de triplicar a pressão. Então, eu tenho um gás, inicialmente numa certa temperatura, vai passar por um processo de transformação, no caso ele vai ser aquecido, tá? E ele vai mudar a temperatura. Ele quer saber justamente qual é a temperatura que é capaz de fazer com que a pressão seja multiplicada por 3 vezes. Mais ainda, ele diz também que essa transformação ocorre a volume constante. O que é o volume constante? É o fato do volume não mudar nesse processo de transformação. Então, nós temos inicialmente aí a temperatura inicial, né, a 0 graus Celsius. Lembrando que, como eu havia dito anteriormente, toda vez que eu trabalhar com essas equações, tem que considerar a temperatura em Kelvin, tá? Tem que estar na unidade do SI. E 0 graus Celsius em Kelvin equivale a 273 kelvins. Nós temos aí o volume inicial, que eu chamo aqui de V0, e a pressão inicial, que eu chamo de P0. Qual é a temperatura final, né, capaz de fazer com que a pressão seja multiplicada por 3? Essa aqui é a nossa incógnita. Como o processo é um processo que ocorre de forma constante no volume, ou seja, é um processo isovolumétrico, tá? A gente tem que o volume final é igual ao volume inicial, V igual a V0. E a pressão final, né, que a gente chama de P, ela tem que ser multiplicada por 3, ou seja, ao ocorrer, né, um processo aí de transformação, nós temos que o valor P ele é igual a 3 vezes P0. Então, usando aí essa equação, né, que é a equação que permite nos estudar aí a transformação, a gente tem P0, V0 sobre T0 igual a PVT. Lembrando que o V0 ele é igual ao V.
Então, na equação, eu vou chamar de V nos dois lados, ou poderia chamar de V0 também, não importa, já que esse valor não vai se alterar, tá? Qual é a pressão final P? A pressão final P, ela equivale a 3P0, então nós temos 3P0. Qual que é a minha temperatura inicial? Minha temperatura inicial T0 equivale a 273 Kelvin. Qual que é a minha temperatura final? É o que eu estou buscando, né? É a minha incógnita. Então nós temos aqui, ó, dos dois lados da equação P0 e P0, posso simplificar. E nós temos também dos dois lados da equação V e V. Sobrou aqui, ó, apenas 1 sobre 273 igual a 3 sobre T, tá? Basta fazer uma multiplicação cruzada. Quando a gente faz uma multiplicação cruzada, o T que está aqui dividindo vem para cima, e o 273 que estava aqui embaixo vem aqui para cima multiplicando com 3. Então nós vamos ter aqui 3 vezes 273. A temperatura final capaz de triplicar a pressão nessa situação com volume constante é a temperatura de 819 Kelvin, tá? Então, pessoal, estudem aí os conteúdos, façam os exercícios, tá? E um forte abraço.